A porção dessas semanas são porções que vão dar o anúncio de Pêssah. Você observe que desde a semana passada, através até mesmo dos utensílios da casa, nós possamos ver que Pêssah se aproxima. E isso para nós é um momento de muita meditação na palavra do Eterno, para que nós possamos observar aquilo que nós precisamos fazer e como nós vamos andar diante dele. Você observa ali, ó, tem flores, está ali, está vendo? São os utensílios preparados pelas mulheres da casa, com as suas próprias mãos. Por isso que cada Shabat, e durante a semana, a gente ora para que o Eterno venha abençoar o trabalho das mãos das mulheres que têm trabalhado incansavelmente a esta casa. Não somente esse serviço que é exposto, mas todo o serviço que é feito aqui diante do Eterno. Ali é um anúncio também, de Pêssah, quando nós estaremos ali com mais flores, dando o ornamento, toda a celebração de Pêssah. Que você possa contribuir dessa forma para que tudo ocorra bem e eu nem você venhamos ser encontrados em falta diante do Eterno por deixar de participar da celebração de Pêssah. Nós precisamos lembrar de trazer os refrigerantes que foram solicitados. Nós vamos receber esse refrigerante até a próxima terça-feira, quarta-feira, porque se houver necessidade na quinta a gente corre, né, e compra mais. Então você que quer participar, vem entrar seu refrigerante. Foi solicitado Coca-Cola ou Guaraná Antártica, porque ali tem uma boa aceitação de todos aqueles que vão estar ali. Então seja participante. No dia 19, às 18 horas, nós estaremos fazendo ali já o Kabbalat Shabbat, preparando e terminando um ciclo no início da celebração de Pêssah, e eu e você precisamos estar ali a partir das 18 horas. E tem toda a equipe de trabalho que já foi dado o recado. Vamos estar aqui durante todo o dia, em silêncio, para que nós não venhamos ninguém, fazendo todo o transporte de todo o material que precisa para ali, para que nós possamos celebrar com toda a dignidade. Você e eu não possamos esquecer de levar as nossas ofertas de Pêssah lá para o local. E lá nós fazemos recolhimento de toda a oferta que você precisa apresentar, eu também, porque nós não podemos nos apresentar diante de Adonai com mãos vazias, assim diz a Torá. Você pode também ser um contribuinte com a casa do Eterno. Amém? Então nós vamos preparar muito durante essa semana. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, nós vamos aprender sobre a Haggadah de Pêssah. É precioso demais, irmãos. Haggadah é a história, vai contar a história de Pêssah, de como os nossos pais foram libertos do Egito até o dia de hoje com a vinda de Yeshua. Então você vai entender que horas você vai precisar, o Hametz já pode usar, mas você vai entender de que horas você vai parar de comer Hametz. Então tudo isso nós vamos aprender hoje à tarde às 14 horas com o ensino da história de Pêssah para nós, porque nós vamos estar lá dia 19 consciente daquilo que nós estaremos celebrando. E aqueles nossos convidados, participantes lá, e você pode ensinar aquele que vai estar lá conosco. Tem mais um? Já a 1h30, né? Às 1h30 vai ter uma oficina de WhatsApp para as crianças, né, Sandra? É para as crianças, vai estar os professores lá ensinando. Amém? A porção dessa semana, hoje é Shabbat Haggadol, nosso irmão já anunciou, é o grande Shabbat, é um Shabbat de alegria. Eu gostei que as crianças apresentaram aqui, porque ela tira a gente do eixo. Tira a gente do eixo, alguns professores ficam meio agitados por causa das crianças, mas é um coração livre ali para celebrar diante do Eterno. Então, que mexe um pouco com a gente nessas questões. A porção dessa manhã é a 28ª porção, é a Parashá Metzora, aquele que está acometido pela lepra. No Shabbat Haggadol, é esse Shabbat que antecede Pêssah. Então, é incluído aqui o livro do profeta Malaquias, que nós depois vamos adentrar a ele. A porção Metzora é praticamente a continuidade da porção da Zria, que nós falamos na semana passada. Em alguns anos, elas são estudadas juntas. E neste ano, houve uma separação. Então, está estudando ela separada. É uma continuidade, então, da Parashá anterior. É interessante que ela antecede também uma outra porção, que é Haremut, não é isso? Depois da morte. Então, vamos entender a importância
de Metsora, antes de Pessa, que é, e para que você possa adentrar na próxima porção, após a morte, ciente que nós precisamos fazer morrer a minha natureza carnal. Ela é apta, essa porção, Leonardo, é apta para esse Shabat, que é um Shabat Hagadol, o grande Shabat, que antecede a noite de Pessa que nós vamos celebrar, porque o Eterno comigo durante essa semana, que ela é uma porção, ela é inclusiva. Porém, essa inclusão, pastora, é dentro de um padrão de Torá. O conceito de inclusão para nós tem que ser dentro de padrão de Torá. Por que tem que ser padrão da Torá? Para que eu e você não venhamos invalidar o mandamento. Por que eu estou falando sobre isso? Que ela é uma inclusão inclusiva, que ela te inclui, mas essa inclusão é dentro do padrão da Torá. Por quê? Porque o conceito de inclusão é um conceito hoje muito falado e o moderno aí, né? Em todos os que você vai, eles vão falar muito dessa questão de inclusão. Porém, o conceito do mundo, ou um conceito humano, diz que socialmente a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos que tenham o direito de integrar e participar de várias dimensões do seu ambiente. Então você vê que o diz que todos têm o direito de integrar e participar de várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. Você vê que esse conceito, um conceito filosófico e social, ele vai abranger qualquer um que queira participar ou que queira ser incluso. Porém, dentro da Torá, você precisa entender de que forma você é incluso, de que forma você vai participar dos atos da casa de Adonai, de que forma você vai participar do aprisco que Yeshua fala ali na tua palavra. Então eu e você precisamos entender isso, porque senão eu e você invalidar o mandamento. Se você não observar a processos de inclusão que eu preciso fazer, e também precisa fazer, e que Metsora, essa porção, que é Levítico capítulo 14 e o capítulo 15, nos chama a atenção. O termo aqui na Torá de invalidar, o termo em hebraico é pa. No contexto de mandamento, possui um amplo conceito dentro das questões morais. Está vendo como a Torá, ela não vai excluir você, ela vai te incluir, mas dentro do seu padrão, da sua norma. E ele trata muito do conceito moral. E esse termo traz sempre um objeto, junto com o conceito moral, ele vai trazer o objeto da aliança, do casamento com Adonai. Então, você vai ver atrás do sentido aqui de violar isso ou de renunciar à Torá, que é a palavra revelada. Eu preciso ter esse cuidado de você incluso nos atos da casa do Eterno, você aceito na congregação, mas dentro de um padrão Torá. Por isso que a Torá é viva, mas ela tem um padrão estabelecido. Eu não posso me apresentar de qualquer forma, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Você vai ver que o profeta ensina isso, você vai ver que Yeshua, Leonardo hoje de manhã falou bem assim, Yeshua é muito mais duro que a Torá. E é mesmo. O padrão de Torá de Yeshua é muito mais rigoroso do que você possa imaginar, porque ele é exigente, porque ele está ligado ao Pai. Você vai ver, vai lá comigo, você vai ver que em Esdras, capítulo 9, irmãos, eu estou aqui tentando me manter firme, viu? Esdras, capítulo 9, nós vamos ler 10 ao verso 15. Você vai ver que Esdras vai tomar uma posição por causa da inclusão que precisa ser feita da congregação de Israel dentro do padrão Torá. O que ele diz ali no capítulo 9 de Esdras, no verso 10. Mas nosso Elohim, que diremos depois disso? Pois deixamos os mandamentos. Olha o alerta que o Esdras começa o texto. O verso 11. Os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra em que entras a possuir,
é terra imunda pelas imundícias dos seus, pelas abominações com que na sua corrupção cheiro de uma extremidade a outra. Esse é o padrão, é um padrão Egito, é um padrão que você encontra da casa para fora, tá vendo? Olha o verso 12, portanto, vossas filhas não darei a seus filhos, e as suas filhas dareis para os vossos filhos. Jamais procurareis a sua paz, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e deixeis de a herança dos vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas malas e da nossa grande culpa, ainda assim, nosso Elohim, nos castigaste menos do que os nossos merecem, e nos deste um remanescente como este. Podemos agora violar os teus mandamentos, a apresentarmos povos que cometem essas abominações? Não intimidarias tu assim contra nós, até que todos nos consumissem, até de não ficar restante nem sobrevivente? Elohim de Israel, justo és. Ficamos com um restante, escapou como hoje se vê. Aqui estamos diante de ti em nossa culpa, embora por causa disso não tem que possa estar na tua presença. Aquele que é capaz de remir a culpa de uma nação. Que Esdras está ali suplicando diante de Adonai para aceitar esta geração diante dele, para que ela seja inclusa nos atos de Adonai. E aí você vai ver, Yeshua, ele vai trazer esse mesmo regido pela Torá. Vai lá comigo, por favor, em Mateus, capítulo 22. Dentro do Êxodo também, depois você vai ver que Êxodo também no capítulo 6, estamos orando, tem um modelo ali de inclusão segundo a Torá muito. Depois a gente, se der tempo, a gente volta lá. Mateus, capítulo 22, por favor. Você vai ver que ele vai convidar a muitos às bodas. Muitos. Vai ver ali que ele vai estabelecer um padrão. Capítulo 22, do verso 1 até o verso 14 só. Yeshua tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar para as bodas, mas estes não quiseram vir. Pois enviou outros servos recomendando: diz que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já fizeram mortos, já foram, e tudo está pronto. Vinde a bodas. É o convite de Pêssah. É o convite de Pêssah. Ponto. Você simplesmente é convidado a comparecer, mas você precisa comparecer e ser incluso de Pêssah dentro do padrão Torá. É uma exigência para nós dentro da porção anterior, durante essa semana, que ele traz para mim e para você. Por isso que eu não canso de verso 4, verso 5. Eles não fazendo caso, foram para o seu negócio. O restante, apoderando seus servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou com enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não tinham. Isso. Tanto maus como bons, em sala do banquete, convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com o veste. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui? Nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse:
servos, amarrai-os de pés e mãos, lançai-os para nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meditou isso para mim e para você. Você vê ali uma expectativa que foi acometido por uma lepra, por uma doença causa, e que está apto para adentrar, mas ele precisa que o sacerdote venha reconhecê-lo. Se o sacerdote vir e ver que ele, nessa condição aqui, viu esse homem, Leonardo, ele vai falar assim: você é residente. Residente, desculpa, irmãos. Ele é residente. Levar as trevas e ao ranger de dentes. A medissora traz, irmãos, que é uma grande expectativa de dois movimentos, diz o Torá, diz os comentaristas. Movimentos, são dois movimentos que vão se encontrar no mesmo lugar, que são convergentes, vão se convergir no mesmo. Aqui você vai encontrar, isto é, eles se movem para o mesmo. Qual é o lugar, irmãos? A porta do arraial. A porta do arraial. É ali que é o lugar que onde eles vão ser. De um lado, aqueles que estão livres da aflição da lepra, estudamos semana passada, e do outro lado o sacerdote, encarregado de fazer a reintegração do indivíduo no nível da congregação. Eu e você ansiosos porque somos pecadores, nos atos do Eterno, e do outro lado vem a sua direção, Machia, ansioso para que você possa os atos dele, do aprisco dele. Mas existe um padrão exigido pela Torá, não vai desfazer, irmãos. Não vai desfazer. Ele não é o Cristo romântico, ele é um Yeshua de Torá. Ele não vai contra a palavra do Pai, não, para que ele possa discernir entre o santo, entre aquele que está imundo, entre ele, aqueles que estão. Essa é a função sacerdotal. Ele vai identificar ou se você está imundo para participar ou não da ceia de Adonai. Essa é a função sacerdotal estabelecida no capítulo 10. E Yeshua está cumprindo a Torá. Não vai excluir você, ele vai cumprir a Torá. Ele não te exclui, ele vai cumprir a Torá. Por ação, irmãos, deve ter como partida a fé. Convergem para o mesmo lugar. Eles vão ter tanto o sacerdote que vai te trazer, você que precisa adentrar. Desse momento da questão do leproso, capítulo 5, nós estudamos semana passada, Leonardo, que quer ser limpo. Não é isso que ele pergunta? Não, queres me limpar? Sei que queres me limpar. Leproso para Yeshua. Yeshua ansioso para ser limpo. É a resposta do Mashiach. Ser limpo. Está vendo como converge a minha purificação, de livrar daquilo que é tão pecaminoso na carne, contra o Mashiach que vem querendo me resgatar. A salvação é para todos, irmãos. Para mim e para você. Vá lá em Efésios, para que nós possamos ler ali em Efésios essa única que o sacerdote vai fazer com aquele que está livre da lepra. Olha aqui, Efésios, porque ele vai falar que Efésios do verso 1 ao verso 6, ele diz: portanto, como prisioneiros do Eterno, rogo-vos que andeis como é digno da vocação chamado. Está vendo? Exigência, padrão. Com toda humildade e mansidão. Padrão, Torá, incluído aqui em Metissora. Incluindo em Metissora toda humildade e mansidão. Humildade, suportando uns aos outros em amor.
guardar a unidade do Espírito no vínculo da diz que você que diz que ama Adonai e não gosta nem de olhar para a cara dele, e Yeshua diz que você é mentiroso, você é falso, você na sua essência está você tem uma lepra escondida na sua carne, e na minha que em qualquer momento ela vai expor para mim e para você. Por isso que aqui o ensino aqui de Paulo, ele diz assim, virou minha página: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só espírito, a vossa vocação, um só Adão, uma só adesão, ele fala, uma só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos, padrão Torá, ensinado. Essa reintegração que de você se dá por meio das leis da Torá. Por Torá. De outra forma, não há integração, irmão. Há um convívio social. Que você e eu possamos social, né? Fazer cara de agradar. Mas não é isso que Adonai exige de mim e de você. Não só isso. Como? O padrão da Torá é esse. Ou você está sujo. Há dois caminhos somente. Ensina. Há dois só caminhos. E Yeshua também ensina dessa forma. Por meio da Torá. Você vai ver isso lá em Mitsora. Vai lá. Capítulo. Estou me recuperando. Capítulo 14. Aqui que inicia, que nosso irmão já leu. Nós já começamos. Você vai ver que essa reintegração se dá por meio das leis da Torá. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim, olha. Moisés, esta é a Torá do leproso no dia de purificação. Quando for levado aonde? Ao sacerdote. O sacerdote sairá para fora do arraial. Se a praga da lepra estiver curada. Tá? Outra versão, Adonai fala a Moisés para dizer, esse sacramento do dia da sua purificação. O ministrante sai do acampamento e vai ao encontro do leproso. Ele sai do acampamento para fora. O ministrante vê a marca da sarna está curada. Quem vos chama para retornar? Quem vos chama para adentrar? É ele que fala para Moisés. É ele que vai mandar o sacerdote para fazer a minha integração, porque ele vai detectar em mim nós estamos curados. Como é que eu sei isso? Porque a Shabbat Hagadol traz o profeta Malaquias para o profeta Malaquias, ele diz que na ausência da fé, em que havemos de tornar, nós dizemos. Nós falamos assim, em que havemos de tornar? O rapaz, semana passada, ele não está aqui. Ele entrou, o que ele viu foi as letras em hebraico, ele começou a falar da aí interviu, falou assim, não, é isso, é isso, é isso. Ele, a esposa dele falou bem assim, não, ele é estudante, para ser padre. E ele teve que aprender aramaico, grego, e são obrigados a aprender. E ele falou bem assim, interessante, ele em pé falando com a gente. O meu avô, ele colocava os negócios na cabeça, assim, enrolando na testa, e essa história que ela conhece o rapaz. Ele falou assim, aí nós sentamos, e ele falou assim, meu pai não quis nada disso. Ele falou, pastora, se apartou do meu avô e quis viver uma vida. E eu também segui a sugestão do meu pai. Aí ele falou assim, como é que eu faço? Eu falei assim, você precisa retornar com urgência, estabelecido pela Torá. Aí ele falou assim,
você precisa, porque eu falei com ele, o seu os pais da igreja, falei com ele, porque católico lá, da igreja católica, para ser padre, um teólogo, né? É estudante de teologia. Eu falei, você precisa tornar para os pais do teu avô, que é Abraão e Jacó. Ele precisa se integrar novamente ao padrão para que ele possa entender e compreender todas essas coisas. O pai rejeitou, mas ele pode o ingresso à Torá, porque Adonai não é Rogério que vai convencer, não é o Felipe, não é Adonai, é Adonai que me chamou. Se você for lá no Malaquias, é a porção do Shabat Hagadol. Por isso que eu falo de Metzora, é um Shabat para que nós possamos, na próxima sexta-feira, celebrar Pêssah. Mas você vai celebrar com uma consciência, irmão, diferente do que celebrou. Por isso que hoje à tarde você precisa aprender sobre a Haggadah, a história. Aqui em Malaquias, o profeta, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: eu, o Eterno, não mudo, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que ele não tem variação não tem variação. Ele é um. Ele fala no verso 7: de vossos pais, vos desviaste dos meus e não os guardardes. Tornai e eu tornarei para vós. É uma convergência ou não é? Adonai te chamando, convite, mas olha só como você e eu somos. Tornai para vós e eu tornarei para vós. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Elohim, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas com maldição sois amaldiçoados. Vós, a nação toda, deixe de cumprir cumprido. O cumprimento e com as suas ofertas, quando você cumpre com os seus dízimos, não está roubando Adonai. Adonai está aqui, exigindo para aquele que precisa retornar. Aí você fala assim, para onde? Como retornaremos? Ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que minha casa, e depois fazei prova de mim. Nós tivemos isso essa semana. Fazei prova dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela e não derramar sobre vós uma bênção tal, vem a maior abastança. Essa casa nunca faltou. O Eterno nos chacoalhou essa semana. Por quê? Porque há ausência de fé. E a pergunta é, mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Porque você rouba. 11. Repreenderei o devorador para que você não seja roubado. A vossa vide no campo não seja estéril. Então todas as nações vos chamarão porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Eterno dos Exércitos. Essas palavras foram agressivas demais para mim, diz mais para mim. Mas vós dizeis, em que vós dizeis, inútil é servir a Elohim. Para que fé? Inútil. Isso que o profeta está acusando aqui, olha. Para que fé é inútil? O que temos de aproveitou, o que nos aproveitou de guardar Shabat após Shabat, né? De que adianta eu celebrar Pêssah após Shavuot, tabernáculo, Shabat após Shabat, não é assim? De guardar os seus cuidados, de guardar em andar de luto diante do Eterno.
Isso, os comentaristas falaram que são os pranteadores, aqueles que choram por aqueles que não tem quem ore por eles. Aí você pergunta, para que eu chorei tanto, andando e chorando? Mas o verso 15 diz, mas agora nos bem-aventurados os soberbos. É assim que você prevalece aqueles que cometem impiedade. Até os que tentam escapam, diz você. Temiam o Eterno, falaram uns aos outros, e o Eterno atentou e o foi escrito diante dele. Para os que temiam o Eterno, bravo do seu nome. Ele diz assim, eles serão meus, minha possessão particular. Aquele dia, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho, que vereis. Outra vez, a diferença entre o justo, entre o que está puro e o que está impuro. Entre o que serve a Elohim e o outro que não sequer que não serve ao Eterno. Aí no verso 14, que há uma promessa ali do dia do Eterno, que ele de purificação aqui do contaminado dar-se-á na fronteira entre um ambiente hostil e um ambiente não contaminado. Entre o ambiente hostil, onde está o acampamento da congregação, onde está o santuário da Adonai. É ali que vai ser o encontro entre a fronteira do ambiente hostil, ficado pela presença de Adonai. O sacerdote vai ter que sair. Vai ter que um ambiente hostil. Eu e você temos que ir a um ambiente hostil. A porção está em Levítico que fala sobre o sacerdote. Pertence a uma casa sacerdotal. No mesma convergência, mesmo encontro com o Eterno. Você vai ver isso aqui. A expectativa do ex-contaminado de hostil, irmãos, é bom para o contaminado porque ali ele clamou a Adonai, esfera de hostilidade. É bom Adonai nessa esfera porque nós vamos dessa porção, Salmo 120. Você vai ver o clamor. Por causa do quê? Porque ele é um ambiente a mim e a você, um clamor a Adonai. Ao convívio do ambiente eleito por Adonai. Muita fidelidade pelo salmista. Vai lá um Salmo 120. Senhor, você vai ler comigo para você ver. Antes, porém, de partir para a terra estrangeira aqui, partir da terra estrangeira, do lugar hostil, que durante esse seu retorno, ele possa livrá-lo daquilo que provavelmente é hostil. Você vai ver que o salmista livra exatamente daquilo que é ambiente hostil. É isso aí. Ser reincidente, ele pede a Adonai. Então, ali no capítulo 15, ele vai continuar do homem e da mulher, por causa do seu fluxo de sangue que ocorre no corpo humano. Então, ele vai continuar falando de contaminação, mas é uma contaminação. Aqui, no Salmo 120, que eu não fui, estou indo. O salmista é interessante, ele vai livrar. Possivelmente, ele ora aqui por aquilo que ou a uma terra hostil, a ser separada. Possivelmente, a língua enganadora, mentirosa, que agora ele fala que é uma língua curado, Leonardo. Ele anseia esse curado. A língua enganadora, olha aqui o 120, ele diz assim, na minha angústia, me ouve, ó Eterno, livra a minha alma dos lábios da língua enganadora. Possivelmente ele, por causa dessa condição ali, ele vai pedir esse retorno, para que ele não seja reincidente, amado.
que te fará ele, o que te acrescentará. Ó, ele fala para ele mesmo. Ó, língua enganadora, porque haverá sobre ele um princípio de morte reincidente, assim como Yeshua estabeleceu lá, e se apresentaram com vestes não corretas, flechas agudas do valente, está vendo? Com braços que peregrino Meseque, e habitam entre as tendas hostil. Ai de mim, um ambiente hostil, desejoso, e observa, Leonardo, que eu estou com lepra, para que eu possa habitar no átrio do eterno. 2 ele canta assim: alegrei-me, como me disseram, vamos, os nossos pés já estão dentro de Jerusalém, regozijando, irmãos, porque ele já passa de uma, porque os lábios dele, que era mentiroso, que eram, agora é um lábio de paz. Ele fala bem assim, ó, já muito, minha alma habitam os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas quando falo, ele já está hostil demais para ele, e ele foi. Essa necessidade. Fala no microfone, pastor. Ele quer retornar para Deus. Por isso. Isso, porque estava fora e precisa ser. Exatamente. Isso. Ao ambiente o qual ele foi. Ambiente ao qual ele foi criado. Amém. Levou para fora. Próprio para fora. Quando e ele que vai lá e chama também para isso retornar. Irmãos, quando eu li hoje, isso aqui, entendi. De retorno. Retornai para mim. É um grito de retorno. Grito de retorno. Aí, a palavra, irmãos, e eu pensei, esse salmista é obstinado. O salmista, ele é obstinado, é a palavra para o eterno. Em cima disso que a pastora falou, Leomar, os comentaristas afirmam que a enganadora é a língua que nega a confissão de. A língua, repete, Leonardo, por favor. A língua enganadora, o Salmo 120 cita, em primeiro lugar, os são aqueles que se negam à confissão de pecado. Mesmo. Isso. Que Adonai, ele não é passível de ser enganado. Enganamos a pastora Sandra, enganamos ao Leomar, mas a Adonai não. Só que aí, no último versículo, ele diz: sou homem de paz, mas pela guerra. É a guerra contra o eu. Nossa. É a guerra que tem um princípio de santidade. Se você lembrar no Shabbat Pará, a novilha veio 2 semanas atrás, qual foi em guerra, estavam em combates, manchados com cadáveres, e eles vinham retornando ao arraial. Junto com Arão, os intercepta do lado de fora. Entrar assim. Precisa passar com água. A condicionante guerra é guerrear contra si mesmo primeiro. Veste limpa e adentra ao arraial. Por isso que ao Shabbat Hagadol, para que nós cheguemos em pé. Isso. E sem o fermento espiritual, que Paulo lá da maldade, né, que ele lá em 1 Coríntios, acho que, se não me engano, ele usa esse termo. 5, né, pastora? Então, quando você diz assim, essa obstinação que a pastora nos ensinou durante a semana, ou você a guardar mandamento para ser reintegrado da língua que mente, que engana e que está evidentemente da convivência. Que o salmista alcança esse salmo, Leonardo, porque ele passeia pelos dois violência da palavra obstinado. Ele vai passear por esses dois níveis, por isso que da cura ali, ele alcança essa condição que o salmista ele encontra-se obstinado do termo, né? Porque o termo ele é ambivalente, ou a não cumprir mandamento, ou obstinado.
O termo comum significa penitente, pertinaz, que não cede, persistente, constante. Em hebraico, o termo é sarar, tem um sentido obstinado. No acadiano, que é uma língua que falada muito ali, ele diz que no acadiano, estável é o ser mentiroso, obstinado, é o ser que comete o crime. O árabe também tem esse termo e diz aquele que é rebelde. Você vê que ali ela vai seguir o mesmo padrão para identificar. Agora, o salmista, ele vai ter outro sentido. Ele transitou para o campo daquele obstinado a manter-se no mentirosa. Agora ele vai transitar em outro sentido. Se corrompe agora. E não pode ser convencido para o mal. Esse é o salmista agora. Mantém-se firme nas promessas recebidas. Esse é obstinado a cumprir mandamento. Aí eu sempre, desde quando eu nesse sentido, eu lembro de Caleb. Nós 14, bom tempo. E Caleb é em cumprir mandamento. Ele guarda durante 45 anos, não é isso? 45 anos de possuir a terra prometida a ele. Então você vê que o obstinado, Caleb é um exemplo para isso, para o obstinado. Conforme 12, que nós estudamos durante essa semana, de bem, cumprindo o mandamento, obstinado em cumprir. Dá tempo de a gente ir lá? Vamos lá no capítulo 12 de Romanos. O texto que Adonai nos deu durante essa semana sobre de vencer o mal fazendo bem. Romanos, ali Paulo ensinando. A partir do verso 9, por favor, até o verso. Ele diz assim, olha, o amor não seja fingido, sei o mal e apegai-vos ao bem. Praticar o bem. O bem. Paulo ensinando. Amai-vos cordialmente, fraternal, preferindo-vos, sejais vagarosos no cuidado, mas sejam espírito servindo ao eterno. Alegrai, sede paciente na tribulação, perca a obstinação, partilhai com o santo e seguir a hospitalidade. Abençoai e não amaldiçoeis. Chorai com que choram. Sede unânime. Não ambicioneis as coisas altivas. Humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Mal por mal, procurai as coisas honestas. Se for possível, quando depende de paz com todos os homens. Está vendo? Que ele fala que ele é um homem de paz, é o esforço. Verso 19. Não vos vingueis, mas dá lugar à ira. A ira de quem? Pense a ele, e não a mim nem a você. Minha é a vingança. Eu retribuir. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo. Não te deixes vencer do mal. Com o bem. Vence o mal fazendo o bem. São daquele que segue a Adonai e o ritual de purificação aqui, Marcos. Concluir, Marcos. Ele vai ser cessado aqui porque só tem. O ritual de purificação, ele é cessado, irmão. A celebração da sua por completo, quando ele adere
Então, não adianta da minha lepra, da minha tsará, do meu ser inserido nos ciclos sacrificiais de manhã e à tarde. De manhã são, diz Filipe aqui, para dar. Então você vai ver que vai lá em Levítico para a gente fazer porque de tarde a gente vai continuar. Você vai ver que o ritual de purificação é cessado aqui no 7º dia. E depois no 8º dia. Você vai ver que tem aqui sacrifício pela capítulo 14. Você olha ali que você precisa entrar capítulo 14, verso que por aquele que deve se tomem 2 aves vivas e limpas, cedro, carmesim e isopo, os elementos de purificação para que o seja limpo por completo. Que ele tem aqui na mão madeira de cedro. Você em toda a Torá, não vamos prescrutar isso. Você vai ver esses utensílios sendo usados em toda a Torá. Utensílios para a purificação. Vai falar desse mesmo elemento. Purificação para aqueles que vêm de guerra e vai purificado. Você vai ver aqui, olha só, verso 8, você vai ver que nós vamos chegar. Aquele que deve ser purificado rapará todo o seu pelo e se vai limpo, depois entrará no arraial da sua tenda por 7 dias. Opa, ele se purificou. Ao verso 9, ele a cabeça, a barba e as sobrancelhas, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e vai expor para toda a comunidade limpo da tsará. Ele raspa toda a cabeça de sua barba para que todos possam perceber mais mancha nem cicatriz. Ele diz aqui, ó, olha só. No 8º dia, Shemini, cordeiro sem defeitos e uma ovelha sem defeitos, 10º de um efa de flor de farinha para ofertar azeite e um logo de oliveiras. O sacerdote que faz a purificação apresenta o homem que deve ser purificado. Ele já está no ato da coisas que nós falamos aqui da purificação da congregação. Então, o sacerdote o oferecerá como oferta pela culpa. Ele os moverá em oferta. Esse oferta movida diante do sacrifício, ele é movido fazendo a estar curado da lepra, da tsará. Ele está sendo integrado no sacrifício. Eu acho que isso é o ápice. Então, aquele que nós fizemos nas águas, o ápice é quando você é inserido. Enquanto você não está inserido, está naquele período que Salmista 120 clama. Você é cometido de uma reincidência. Ele clama para que aquilo, os atos do Eterno, possam ocorrer novamente. São que você entre no ciclo que a Paraxá nos ensina. Aquele que está sem recursos suficientes para apresentar os seus sacrifícios. Se você depois Levítico capítulo 14, aí no verso 21, verso 22, aquele que não tem recursos financeiros
apresentar esse que não tem recurso financeiro, humilhado por causa dos seus pecados, ao leproso, que foi ali no início da purificação, duas aves. Duas aves ali apresentadas, porque não um animal de porte maior. Ali, ele é o humilhado. Ele foi acometido, foi para fora do ar. Ele retorna com a mente curvada, é humilhado de espírito. Por que ele é público, Leonardo? Porque o seu pecado na pele, foi exposto o pecado. Mas ele tem que andar humilhado, condição de apresentar uma oferta melhor. Referência ao 8º dia, isso é, após ali de purificação do sacerdote. O rito é o mesmo na congregação. Os levitas do sacerdote na tenda da congregação. Os sacerdotes vão começar o serviço, Daniel. Aqui de purificação, porque o sacrifício, o cordeiro da plenitude. Eles vão apresentar aquele que vai do pecado, de todo juízo, de toda justiça. Esse aqui é o 8º dia, o Shemini. Fica a instalação formal de alguém, uma identificação, um distintivo. Agora, que estava fora do arraial, ele ingressou isso sacrificial com Adonai. Precisamos ter o 8, Leonardo, da ressurreição dos mortos. Foi reintegrado à comunidade de Israel. A ressurreição dos mortos no 8º dia. A ressurreição do novo recomeço, configuração de padrão de vida, ou seja, que é um ciclo perfeito. O 8º é o primeiro dia que se... É o 8º dia que você, com Rogério, com Ulisses, com aqueles, o nome do Eterno. Olha só, é no 8º dia que o Adonai fala para nós: terei confiança, e assim não temerei. O Eterno Elohim, e Ele é a minha salvação, e a salvação. A Elohim pertence a salvação, bênção para sempre. O Eterno dos Exércitos seja o Elohim de Jacó. Ó Rei, responde que nós clamarmos. Tem misericórdia, eu preciso. É esse o clamor dele. Foi isso para eles. Foi luz e sociedade. Assim seja conosco. Também a oração. O 7º dia. A taça da salvação do Eterno eu proclamarei. Esse é o 8º. Já está apto para servir a Adonai. De Adonai. Que nós possamos alcançar Adonai. Por que eu comecei chorando aqui? Precisa falar ao meu coração e ao seu coração se você está apto ou não. Amanhã falou bem assim: qual é o sacerdote que eu não? Eu falei bem assim: o seu Messias. Para ver se você está livre do meu pecado também. Conosco. Que aqueles que são visitantes conosco, compartilhar conosco esse. E às 14h, às 14 horas, aprender o serviço de celebração de. Precisa vir, você precisa perguntar, principalmente os varões, quando você estiver na
toda ali, oficiar todo o serviço para cá, para que nós possamos continuar uma... Obrigado. Há muito mais que nós precisamos desse tempo estabelecido. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Mashiach Yeshua, ó Pai. Orar não conforme o padrão humano, mas tem misericórdia de nós, eterno, que somos resistentes, eterno a Ti, mas que nós assim celebrar como um só homem na Tua presença. Ajude a celebrar Pêssego durante a semana. De todo o ferimento em nossas vidas, para que nós possamos adentrar com toda a dignidade. Em nome de Jesus. Amém.